Pessoal, vamos entender então. Vocês receberam a primeira lição? Essa lição você pode junto deixar na pasta, tá, pessoal? Todo mundo tem a pasta do Congresso? Então, junto você pode deixar aqui, junto com seus contratos. Cada lição, deixa guardadinho. Você vê que tem a cor padrão que fica bem bonitinho guardada aí, tá? Mas isso aí quando você for embora. Agora não, agora a gente vai ler, tá, gente? Depois eu vou carimbar o contrato de hoje. Eu vou convidar, vocês já devem ter preenchido o contrato, mas eu vou convidar vocês também a estimular a fé, não, se não for nesse de hoje, da semana que vem. Não pede qualquer coisa, gente. Não estou falando que alguém tem pedido qualquer coisa, mas eu não sou cego, né? Eu não tenho aquele negócio de ficar observando, não. Eu não pego. Nenhum dos seus contratos que estão carimbados, eu fico lendo o que vocês estão pedindo. Pode ter certeza. Jesus é testemunha e o Espírito Santo é, senão ele não me usaria. Mas quando eu estou carimbando, às vezes eu vejo assim qualquer coisa escrita. Parece que você fez à pressa. É melhor nem fazer se for para pôr qualquer coisa. Não põe. Ah, cura. Cura do que, irmão? Do seu dedão do pé, do seu cabelo, do que você quer ser curado? É muito vago. Se você pede qualquer coisa, você recebe o quê? Qualquer coisa. É muito vago. Se eu estou buscando o que criou os céus e a terra, dá para entender que ele é poderoso. Então eu quero convidar vocês a pedir milagre hoje. Se não for para hoje, semana que vem, o próximo você vai colocar. O que para você é um milagre? Não estou falando que ele vai fazer você ganhar na loteria porque isso é ter pecado. Eu vou ensinar você a não jogar. Eu vou ensinar você, com o suor do seu trabalho, com a bênção de Deus, multiplicar o que tem. De forma decente. Mas dá para entender que ele é Deus, pessoal. Então eu vejo, às vezes, de vez em quando, não tem como. Eu vou carimbar e eu fico assim, poxa, não vou falar isso para a pessoa para não ficar constrangido, mas aberto assim eu posso dizer. Só isso. É desse jeito? Até onde eu vou chegar? Até onde eu estou disposto a chegar? Aí vê que não dá para ir muito longe, está preso a algum tipo de pensamento que achando que isso aqui é sorte, que é simplesmente um carimbinho que não vai mudar nada. Muda. Para quem crê, muda. Então é importante. Nós vamos ver isso hoje. Jesus se preocupa com você. Se preocupa não com a nossa preocupação humana, tá, gente? Não é com aquela preocupação que nós temos com o filho. A nossa é bem limitada e a gente tira até nosso sono, não é? Mas é aquela preocupação que não é como do ser humano, mas é o cuidado. Eu acho que a melhor expressão seria essa. Tanto que o título de hoje é O Milagre e o Indivíduo. Eu não estou trazendo nem em massa a questão que nós vamos ver hoje. É individualizado. Você acredita que no meio daqueles 5.000 homens que estavam, fora mulheres e crianças, que estavam na multiplicação, quem conhece um pouquinho da trajetória que aconteceu, Jesus, como Deus, sabia quem cada um era? Como Deus. Talvez como ser humano, não, mas como Pai, nele, ele sabia quem cada um era. Se ele sabe quantos cabelos nós temos, ele não vai saber quem somos, pessoal? Ele conhecia cada um ali ou não? Então ele não está fazendo um milagre para muitas pessoas. Ele estava fazendo um milagre para indivíduos, que juntos se tornavam muitas pessoas. Então o título de hoje é O Milagre e o Indivíduo. Nós somos indivíduo ou não? Sim, somos pessoas, mas ele está aqui tratando pessoalmente, eu falo para todos, mas ele trata pessoalmente. Isso que é mais bonito da obra de Deus. Ele faz isso. Vamos então, vocês estão com a lição aí, pessoal? Eu vou frisar muito a lição para ficar aqui enfático nela, para mostrar que tudo que você precisa no Congresso, nessas próximas 7 semanas, estarão escritas aqui nessas lições. Tá bom? Vamos juntos aqui? Com alegria ou tristeza? Alegria. Prontos para prosperar e crescer da forma que Deus preparou para vocês? Durante o Congresso, ele vai estar entregando talentos para alguns, que vai ser um talento, que são 37,5 kg de quilos do metal que ele vai entregar, se for de prata ou de ouro. Um talento equivale a 37,5 kg, para quem não sabe. Não é uma moedinha não, viu, gente? Então, 2 talentos dobra aí, e 5 talentos multiplica isso. Então, não é pouco, é pesado. Então, ele vai entregar conforme a capacidade de cada um de vocês. Então, não fique chateado se ele te dá um talento, já é bastante, tá? Mas tem uns que vão receber 2 e tem alguns que vão receber 5, conforme a capacidade de cada um. Mas você vai e acredita e investe. Porque ele está entregando um talento não só para você cuidar, mas para mostrar como que você é capaz de cuidar. Então vamos agora para a primeira lição. O milagre e o indivíduo.
Mateus capítulo 14, versículo 13, é o primeiro versículo das 7 lições que nós vamos ver. E eu vou falar bem pausado, desse jeito, para vocês entenderem e não ficarem só dizendo amém, sem saber o que estão dizendo, mas compreenderem a cada palavra, que vai gerar em vocês a certeza que é a fé que vai fazer um milagre acontecer de forma pessoal. Vamos lá? Mateus 14, 13, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E aí, deixo registrado a vocês aqui o estudo. Vamos entrar em um estudo que vai mudar com certeza a vida de muitas pessoas. E a maneira que muitos viam o milagre da multiplicação de pães e peixes. É claro que é um milagre que chama a atenção só pelo fato do registro, mas com mais intensidade, ouso dizer, que é o maior milagre registrado nas Escrituras de todos já descritos. Não diminui nenhum outro, entenda bem, mas nesse temos com certeza toda a descrição da inspiração maior de Cristo se manifestar como homem e seu objetivo como filho do homem. Que quem não sabe, quem que profetizou o termo filho do homem, pessoal, na velha aliança que viria e seria o Messias, foi Daniel. Depois foram falados através também para profetas, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas Daniel profetizou que viria o Messias, o Filho de Deus, e seria chamado de Filho do Homem. Por isso que Jesus muitas vezes se auto-intitulava aos fariseus, escribas, saduceus, como Filho do Homem, dizendo que ele era o que Daniel profetizou. Então é importante você saber talvez de alguma coisa dessa, porque o congresso não é só para você falar amém. Como eu disse, é para você saber voar alto com Jesus. Vamos lá, pessoal. Vou ter que estudar com todos à medida que a história vai desenrolando. Por isso também tive que fazer detalhado esse estudo. Não dá para pôr tudo em uma coisa só. E isso significa que precisamos observar os 4 evangelhos bíblicos, que são chamados os sinóticos, que significam parecidos. Tá bom? Todos iguais. Ou seja, os que falam sobre Cristo. Os 4 primeiros. E isso mesmo, esse é o único milagre que os 4 evangelistas descreveram em seus livros. Mateus, ele fez isso para quem? Para os judeus. Marcos, ele escreveu para quem? Para os romanos. Lucas, para os gregos. E o João, para os cristãos genuínos. Ou, nós podemos dizer, convertidos verdadeiramente. Aí você lê esses 4 evangelhos chamados sinóticos, vocês observam como que eles são iguais e falam sobre o mesmo Deus sem desrespeitar a história, mesmo sendo 4 pessoas diferentes, de épocas um pouco diferentes. Aí diz aqui, vamos continuar. É para quem é íntimo do Senhor. Tenho comigo que é um milagre que todos quiseram registrar, pelo fato de marcar a vida de todos. Tanto quanto viram, como também como os que ouviram, que foram, no caso, Marcos e Lucas. Lembrando que Marcos e Lucas não estavam no momento do milagre, mas eles relataram o milagre porque outros estavam presentes. Versículo. Continuação. O Senhor Jesus, depois que ouviu a notícia da morte do profeta e primo João Batista, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Essa referência foi pega na King James atualizada, tá? Que fala desse jeito. Tudo indica de forma bem clara que ele queria ficar um pouco sozinho. Coisas de ser humano. Momentos de crise emocional levam a qualquer um querer ficar um tempo a só, para orar, pensar, meditar, entender e etc. Mas as multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé por uma média de 8 quilômetros, ou seja, 8.000 metros, caminhando, de distância até encontrá-lo. O que aprendo? Para todo milagre sempre será preciso de pelo menos um indivíduo.
Você consegue entender o quanto você é importante a ponto do Pai não fazer nada que não envolva a sua criação? Antes de eu completar aqui e dar continuidade, pessoal. Se nós, isso eu me cobro muito, eu repasso para vocês, não ver você como importante num processo de Deus, qual será o motivo de Ele investir em você? Assim como qualquer pessoa que tem um negócio aqui, você está disposto a investir em algo, é porque de alguma forma aquilo que você quer investir, para você tem um certo valor. Tanto inicialmente como emocional, como de crença que um dia aquilo que você está depositando, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua dedicação, vai gerar um futuro que vai te dar tranquilidade. Não é verdade, pessoal? Dá para entender então que o fato de um sábado você estar vindo se torna um pouco mais especial por ser um dia atípico e, de certa forma, o milagre que você espera, ele há de acontecer não porque somente Deus é Deus, mas porque você percorreu uma certa distância para chegar até aqui, crendo que algo ele vai fazer na sua vida. Ele precisa de você aqui. Não só falando no ambiente físico, tá, pessoal? Mas ouvindo o que ele está me usando para falar, para que então no seu coração algo seja gerado e ele possa fazer algo maior. É importante você então investir nisso, investir em si mesmo, acreditar que você não é qualquer um, e sim um indivíduo precioso para que então Jesus, que é Deus, opere o milagre na sua vida. Eu quero viver essa fase. Qual fase? A fase do milagre. Que se Ele está presente, e Ele está, e eu também estiver presente aonde eu creio que Ele está, eu estou. Então, na minha necessidade, o qual eu estou buscando, o que eu tiver para oferecer para Ele, sendo espontâneo, verdadeiro, sincero, genuíno, Ele vai pegar aquilo e Ele vai multiplicar. Só que se eu não acreditar nisso, qual que é a garantia que isso vai acontecer, pessoal? Eu não posso estar simplesmente esperando uma mágica. Esse é um grande erro de uma boa parte, não de todos, tá? Dos cristãos que nós temos hoje nas igrejas, de forma geral. Eles estão esperando mágicas. Que de repente ele entregue uma nota de 2 e de repente apareça uma de 100 na carteira. Que de repente ele entregue uma nota de 100 numa oferta e ele pensa que daqui a pouco ele sai daqui e tem uma casa que está com o nome dele, com uma placa falando, está aqui, sua casa que você sempre sonhou. Milagre é uma coisa, mágica é outra. A gente não pode distinguir uma coisa da outra. Fazer dessa forma, na verdade. Não podemos igualá-las, na verdade. Achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vocês concordam que aqui existiu um processo que Cristo estava querendo ficar só, mas as pessoas estavam com tanta sede dele e do que ele é e do que ele faz, que foram caminhando até ele? O pessoal malemar, de vez em quando chove, as pessoas nem vêm para a igreja. Porque já se tornou comum. Não deixa Jesus se tornar comum na sua caminhada, porque muitas vezes nós estamos deixando. O que se torna comum, a gente deixa de valorizar. Às vezes lutamos tanto para chegar em tal objetivo que nós alcançamos, e quando possuímos aquilo que é tão precioso, que um dia foi, na verdade, continua sendo, se tornou, na verdade, comum. E aí a gente trata como comum o que é extraordinário. Para quem não sabe, extraordinária, a palavra significa fora do comum. É ou não é? E é isso que Jesus faz. Jesus é fora do comum ou não é? Pessoal, quem que nasceu na terra pelo Espírito Santo se não fosse Ele? Quem que cresceu na terra sem pecar, gente? Ele é fora do comum, gente. Ele não cometeu um pecado sequer. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não cometeu pecado. Esse é o seu Deus que acredita e está me usando para dizer isso para vocês, que vocês também precisam acreditar. Não só nele, que se eu perguntar, vocês creem, mas em vocês. Porque o milagre acontece com o indivíduo que acredita em si mesmo, que ele é capaz. Não por força dele própria, mas pela crença em quem ele possui. Continuando aqui. Próximo parágrafo, povo de Deus. Por que fazer milagre se não há quem possa usufruir dele? Não faz sentido, não é verdade? Qual que é a graça de você ser abençoado e você depois não estar aqui para ser alguém que vai usufruir do milagre? Não faz sentido. Precisa de alguém. E nesse caso, o maior milagre, ou por alguns, o mais impactante pela proporção de pessoas alcançadas por entre aspas, só milagre estaria por vir.
E tudo se iniciou pelo fato de Jesus querer por algum tempo ficar sozinho. Entenda de todo o coração. Ele pegou o barco, atravessou o mar da Galileia, deixando Cafarnaum e o território de Herodes Antipas, e segue em direção a Betsaida, ou Betsaida, né? Dependente, para ficar isolado. Mas a multidão não permitiu e o seguiu. Quem quer milagre aqui? Você sabe que quem faz milagre é Jesus, né? Então vamos em busca dele, que é o dono? Ele faz ou não faz, pessoal? Pastor, eu estou com muita fome, não tenho o que comer. Vai até ele. Oferece o pouco que você tem. Não estou falando que oferecer o pouco é um bem material apenas. Depende do caso, pode até ser. Mas oferece o pouco que você, um pouco de atenção verdadeira pode gerar um grande milagre. Mas vamos continuar aqui. Muitos, depois do pontinho, muitos até mesmo para ver qual a atitude que ele tomaria, afinal o seu grande amigo e primo viera a ser morto de uma forma completamente brutal e injusta. Imagina só, você tem um familiar que de repente foi morto pela autoridade da época local, por simplesmente falar a verdade, e a esposa da autoridade local da época não ir com a cara do primo dele, e numa oportunidade de uma festa, no qual o seu esposo ficou bêbado, e ofereceu metade do seu reino, mesmo não sendo possível cumprir, ela vai e me pede a cabeça de João Batista, que nada mais, nada menos é o primo de quem? De Jesus. João Batista é filho de Isabel, que é prima de Maria. São 6 meses de diferença. Não sei se eles foram criados juntinho, grudadinho, mas tem um elo familiar além do elo espiritual. É uma ligação completa. E de repente ele recebe a informação que o primo dele simplesmente morre decapitado. Porque ele falou a verdade. Não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Herodes casou com Herodias, que era esposa do irmão dele, que ele roubou do irmão para casar com ela. Ele só falou a verdade. Herodes gostava de João Batista, mas Herodias não, simplesmente foi lá e matou. Agora chega a informação para Cristo que era um ser humano na terra, mas sem pecado. Ele não ficou com mágoa, ressentimento, ele se isolou, consequentemente, para ficar só, possivelmente falar com o Pai, aliviar o seu coração, mas aí uma multidão o seguiu. E quando ele olha para a multidão, 5.000. 3 dias acumulou 5.000 homens. É muita gente ou não é? Mas ele estava lá ou não estava? Ele faz milagre ou não faz? Você pode acreditar nisso, que o milagre da multiplicação começa com um indivíduo apenas? Ele só precisa de alguém junto com ele para que aconteça, pessoal. Agora cabe a mim permitir que isso aconteça comigo, com você. Então vamos até ele. Não sei quantos quilômetros você tem que fazer isso todos os sábados, ou todos os dias, ou a hora que você decidir. Mas se você acredita, vale a pena. Não só nele, em você. Porque, na verdade, estar doente é uma consequência da vida. Ser curado é uma consequência de quem crê. Então, se eu creio que eu vou ser curado, primeiro eu acredito que eu sou capaz. Depois eu vou diante daquele que vai me abençoar, que sabe que eu sou capaz. O milagre e o indivíduo. Continua aqui. Muitos foram atrás de um possível novo Moisés. É assim que eles esperavam que fosse. Eles esperavam um líder de guerra. E encontraram um homem manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 29. Que apenas amava muito e com grande compaixão de todos começava a curar os enfermos que ali estavam. Pois onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estará presente. Mateus 18, verso 20. E com certeza pronto está para abençoar. E ali deu início a uma grande manifestação divina. Mas era só o começo daquilo que viria a acontecer, o qual o registro de todos os evangelistas comprovam. O que, pessoal? A multiplicação dos pães e peixes. Marcou aquela geração, uma geração que vivenciou o milagre, que saciou a necessidade e fez sobejar. Vocês concordam que se você não tivesse necessidade, você não ia em busca de algo, de um milagre ou algo assim do tipo? Que talvez a necessidade que hoje você possui, quem está buscando hoje um entendimento um pouco maior, é o motivo de você viver o milagre, que se você não tivesse necessidade, você não iria até ele.
A Bíblia diz que Jesus curou os enfermos, então eles estavam doentes. Dá para entender então que uma pessoa sã, perfeita, com dinheiro, não foi. E se foi por curiosidade. Mas quem foi porque tinha necessidade. Então, quando você olhar para uma necessidade pessoal, não reclama. Observa que ela é a oportunidade que Deus está te dando de você se aproximar dele para que ele faça o milagre. Você crê que ele vai fazer ou não vai, gente? Então, sua necessidade te trouxe aqui. Ainda que você possa dizer, eu estou bem, você também sabe que você pode estar melhor. E para aqueles que não estão bem, você sabe que você pode ficar bem. Pode ou não pode? E ele vai fazer isso ou não vai? E na verdade já começou. Ele está despertando, ele está mexendo, ele está falando, ele vai continuar, ele está te mostrando o quanto que você, independente de aonde está e quem você é, o que você possui, você pode fazer e fazer melhor com ele do seu lado. Vá até ele. Diz mais aqui. É o que Deus quer fazer na sua vida. Para isso, um passo inicial é necessário. Vá até ele agora, com toda a sua força, ainda que considere pequena ao seu ponto de vista. O que são 8.000 metros de caminhada no deserto para alguém que quer estar junto ao Senhor? Não é? Alguns podem até ter ido para encontrar um grande líder de guerra, mas com certeza encontrará alguém muito melhor. Um líder amável, a ponto de dar a sua vida por todos. Um milagre precisa, pelo menos, de um indivíduo para que aconteça. Então, só depende de você para tudo começar a acontecer nesse momento. Em Cristo com Amor, um tal de Vitor Martins deixa a mensagem. Vamos fazer acontecer ou não? Vocês creem de todo o seu coração? Você deve conhecer algum indivíduo perdido por aí, não conhece? Mostra essa fé para ele. Nós temos a condição de ajudar muitas pessoas. Vamos fazer isso acontecer, gente. A gente se limita, a gente fica com vergonha. A gente diz, mas vai que o fulano... É a chance que você pode estar dando de ele mudar. Quando sabermos que ele está aqui, ele é um líder amável, bondoso, e que não está, ele já fez, entregou a sua vida por nós. E que ele, na sua necessidade, que nós vamos ver durante 7 lições, porque isso aqui é só o começo, você tem que entender que o milagre precisa de pelo menos uma pessoa para acontecer. Ele não faz o milagre se não tiver um propósito. Ele foi simplesmente, por exemplo, andando nas águas. Mas por quê? Porque não tinha barco. Você vai ver, isso faz parte da multiplicação dos pães e peixes. E ele parou no meio do caminho porque os seus discípulos estavam lá. Então ele andou sobre as águas porque ele precisava passar os discípulos para chegar do outro lado, mas também os discípulos estavam no meio do... Então tem todo um conjunto. Ele não fez à toa, ele não fez por... Não, ele fez porque havia alguém. Ele vai fazer porque você está também junto. E é isso que precisa. Vamos fazer isso acontecer. Vocês têm que entender a importância que há, gente. Um dos meus objetivos que eu tenho dentro desta igreja é fazer com que você entenda que você existe e que ele quer te abençoar e que você é importante para o processo dele, para aquilo que vai acontecer. E dentro do que é possível de quem vem e ouve, eu tento despertar isso. Por isso que às vezes eu sou um pouquinho mais enérgico, porque eu preciso fazer que a pessoa entenda que ela não é mais um. Porque se ela fosse mais um, eu nem olharia, nem ligaria. Ela é alguém. E o indivíduo é importante para que o nosso Criador, Deus, Jesus, faça a obra. Se não se importasse com isso, por que eu vou perder tempo de ficar aqui perdendo tempo? Não vou, estou ganhando e quem está ganhando junto. Então vamos fazer esse milagre ser real ou não? Há uma necessidade ou não há? Agora analise bem. Prometo com os meus olhinhos não ficar notando o que você escreveu aqui quando você for carimbar. Vou fechar até os olhos se for preciso. Só que eu tenho que olhar para onde eu vou carimbar. Mas, por favor, não coloque qualquer coisa, gente. Não trata as coisas que nós espiritualizamos de qualquer forma. Melhor não preencher com pressa. Com outro dia você vem e carimba preenchido do que só vir só para carimbar e falar, vou ver o que eu vou pôr. Então não é melhor não. Vamos esperar um pouquinho. Mas veja o que você precisa. Eu até estimulo. Pede milagre. Milagre. O que é milagre? O que hoje seria um milagre? Individualmente, tá, pessoal? Não dá para fazer o mesmo milagre para todos. Para vocês. O que seria um milagre hoje se você disse isso aqui para acontecer na minha vida é um milagre?
É algo que para você é impossível, certo? O que para você hoje é impossível? Para você, na sua fé, eu tenho que chegar e fazer você pensar, senão você vai por qualquer coisa. O que para você é impossível? Hoje você dizer, isso aqui é impossível para mim. Então coloca. Porque nós não estamos aqui tentando. Reforço, não é mágica, gente. É milagre. E milagre Jesus faz. Multiplicar um pão visível, palpável, aos olhos de todas as pessoas, é milagre ou não é? Ele fez ou não fez? Ele faz ou não faz? Faz. Então vamos fazer isso. Então coloca, faz isso acontecer. E aí eu vou poder dizer mais uma vez, o milagre vai acontecer. Tá bom? Então eu vou chamá-los para carimbar o contrato. E dou um tempinho se você quiser preencher de novo, não tem problema. Para não pôr qualquer coisa. De verdade, com todo carinho e respeito, não põe qualquer coisa. Ah, não sei o que eu peço. Então, não pede. Só não pediu. Mas coloca, não é só um pedido. O que eu quero colocar nesse contrato aqui? É um contrato que eu fecho com Jesus, é um ato de fé, ué. Não é assim que funciona? A gente fecha contrato com tanta coisa na vida, porque eu não posso fazer isso com Deus, que é o dono de tudo? Eu vou agir isso pela fé. Tem cláusulas que eu vou respeitá-la, eu vou cumpri-la, vou ser dizimista, vou ser ofertante, vou cumprir, tem essa parte, cláusula 4, vou crer, crendo com toda a minha responsabilidade que aquilo que ele prometeu vai cumprir, porque a parte dele será real. Eu vou permanecer, mesmo quando a dúvida tentar pairar, eu não vou confessar, porque a confissão que comprova que você duvidou, o sentimento não é ainda uma dúvida, a sensação todo mundo tem, igual medo, aquela coisa toda. Então vou fazer tudo certinho, para que então aconteça. E assim será. Vocês estão prontos para isso? Então, glória a Deus. Eu vou descer para fazer o contrato, carimbá-lo. Esse culto ele está sendo gravado, tá? Ele não está sendo transmitido. Esse culto depois, no QR Code que está aí com vocês, vai ser colocado quando postado, para aqueles que estiverem só a parte da palavra, você possa rever, assistir mais uma vez, tá bom, pessoal? E aí você possa estar sendo mais uma vez fortalecido. Se caso sobrou dúvida, vai estar. Nesse QR Code você entrará no site pastorvictormartins.com.br. Ele está ainda ele está cada vez sendo aperfeiçoado. E está sendo incluso a cada semana, vamos por assim, conteúdo do congresso para vocês estarem tendo acesso. E podendo condição de ver, ouvir, participar, e assim vai. Amém? Eu acho que dá, né, irmão Carlos, para pôr até o estudo lá, não dá? Escrito. Aí você vai poder ter até acesso ao digital também, mas isso aqui é de vocês, tá? Mas só depois aí que essa semana a gente coloca, quando lançar o vídeo, a gente depois coloca o estudo para quem quiser ter acesso. E louvado seja Deus por isso. Estamos prontos? E ó, não vem falar para eu ir orar no seu negócio, não. Eu quero ir lá falar de Jesus, tá? Só orar, não. Posso orar assim também, mas só falar assim, vou pegar o azeite e ungir as portas, milagre não acontece com a primeira organização. Você vai pôr todo mundo sentado para ouvir, porque é assim que Jesus fez. Primeiro ele sentou todo mundo. Depois ele vai louvar a Deus, vai engrandecer e agradecer, e vai começar a dividir o pão. Aí eu divido o pão e aí o milagre deixa que ele faz. Então quem quiser, onde tiverem 2 é o mínimo, ou 3, ou seja, eu e mais alguém, é o suficiente para o milagre começar a acontecer, representando a pessoa de Cristo. E eu creio nisso. Amém?